Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um AgroJovem, trazendo aqui informações para você que é um produtor rural e volto lá, jovem é a idade mental, é aquela idade que você se sente que tem, então não importa a idade em si, importa é aquilo que você se imagina ser. E hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante aqui, porque a gente está falando aqui sempre de gestão, está falando de investimento, está falando de negócio rural, modos de tratar o negócio rural, sucessão familiar, e um dos assuntos que não pode ficar de fora é o crédito rural, o mercado de ações como um todo, e por isso hoje eu trago aqui um especialista. Veja bem, hoje eu trago aqui José Luiz Bassani. Ele é economista, especialista em crédito e gestão do patrimônio no agronegócio, professor universitário de cursos de extensão, atua aí, ó, olha só, há mais de 20 anos com passagens aí por bancos, né, como Sicredi, Banco do Brasil, e ele foi pegando uma experiência com crédito voltado ao agronegócio. Né? Então hoje ele ministra aulas voltadas a isso, a investimentos no agronegócio, ao mercado financeiro, para as próprias instituições de ensino e para também produtores rurais, né? Ajudando o produtor rural a saber como pegar um bom crédito, como organizar melhor os investimentos. E o propósito dele é muito simples: é levar o mercado financeiro para o agronegócio e o agronegócio para o mercado financeiro. Bassani, seja muito bem-vindo aqui ao AgroJovem. Fala, Lucas. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade e, e um salve a todos aí do AgroJovem, os ouvintes, os que vão assistir aí. É uma honra poder participar aí da sua iniciativa aí. Parabéns, né, pela iniciativa que você tem feito aí, disseminar conhecimento, informação para essa turma aí, produtor rural, que cada vez mais está sedento por isso, né? Não, com certeza. A gente vem tentando levar informações que faça o produtor rural ser mais eficiente nos seus negócios. Pode ser na parte de campo, pode ser na parte na gestão, pode ser no operacional como um todo, mas uma coisa que nunca fica de fora é o crédito rural. Porque hoje o que sustenta o agronegócio, em boa parte dele, é o crédito para investimentos e é o crédito para custeio. Só olhar os números, né? Todo produtor hoje, um pequeno principalmente, ele precisa utilizar o custeio para seguir adiante com a sua safra. E quando você olha para uma diversificação de atividades rurais, avicultura de corte, suinicultura, peixes, entre outros, né? A gente precisa do mercado de capitais, precisa de um investimento para colocar isso em prática. E não deixa de ser famílias rurais, não deixa de ser pequenas propriedades. Mas é importante, Bassani, a gente conhecer as oportunidades que o produtor rural tem e os cuidados, tá? Que ele precisa ter aqui. Sei que você é um profissional do meio, mas é importante destacar também os cuidados que o produtor rural tem. Como é que funciona hoje esse mercado de capitais para o produtor rural? Ah, certo, Lucas. Acho que é uma parte muito importante, muito relevante. A gente está falando aqui desse tema, né, do crédito para o agronegócio, que é um tema tão crucial aí para a manutenção do negócio. Ele gera oportunidades de crescimento da sua atividade, né? Ao longo eu digo, tenho 20 anos de mercado financeiro e 15 anos de agronegócio. E nesses 15 anos de agronegócio, pude presenciar muita coisa, né? Tanta coisa boa como coisa assim não tão boa, né? E o crédito foi um dos fatores chaves determinantes para o sucesso ou para o insucesso de uma atividade. Então, a gente vê hoje o produtor bastante preocupado, né, com a parte produtiva, parte técnica, tecnologias para a atividade no campo, para o manejo, né, de suas atividades, né? E acho que o mesmo cuidado tem que ter para a parte financeira, né? Fazendo uma introdução aqui para efetivamente entrar no assunto do mercado de capitais e o mercado de crédito para o agronegócio. Eu vou Alguns falar primeiro produtores. aqui. Oi, desculpa. Você falou do crédito. Antes de você concluir, eu falo assim, e deixo a brecha já para você terminar a sua conclusão. Alguns produtores olham para o crédito como oportunidade e outros olham como dívida. Complemente com isso, já que eu tô largando a bola quente para você, porque aqui a gente já vai nesse nível. É isso mesmo. Acho que tem esse papel, esse duplo papel, e há assim, uma mística. Acho que essa tua frase é uma mística, né?
gira em torno assim no nosso meio do agro, né? Porque assim, eu vi muitos produtores se capitalizarem justamente por buscar alavancagem, né? Que é através do crédito. Vai lá no banco, contrata o financiamento, né? Eu costumo dizer que é o crédito consciente, que é aquele crédito estratégico, que pé no chão, sabe bem o que está fazendo, né? Sabe que vai ter ali o retorno, que vai ter poder gerenciar bem a atividade para que tenha, né, possa devolver esse capital que pegou emprestado, né, mesmo pagando juros, mas a atividade que ele está gerando com esta oportunidade, que ele buscou o dinheiro, vai gerar ali um crescimento do seu patrimônio, né? E ao contrário, quando o crédito é tomado ineficientemente, né, sem critério algum, acontece muito no crédito oficial, né, que já vamos falar um pouco mais sobre ele, que pega para uma finalidade, mas usa para outra, que é o desvio de finalidade, acaba entrando, né, numa ciranda, né, num giro que não tem fim, né, é um beco sem saída, né, um círculo vicioso que acaba, né, indo para a ruína. Então, tem esses dois lados. E aí, muito dessa mística é de ouvir falar, são as experiências, os causos das pessoas, do vizinho, do parente, enfim, que vão dizer, mas afinal cada um vai ter a sua experiência para contar, né? Isso a tomada de decisão que ela é preponderante e fundamental para o sucesso ou não do negócio quando você busca crédito. O mercado de crédito do agronegócio no Brasil, ele está praticamente, boa parte ainda fundamentado no Plano Safra, né? O Plano Safra, como todos já sabem, né, nesse ano, um cenário bem desafiador. Não tem recursos, né? Questão porque o governo ele complementa com a diferença da taxa que é apresentada, né, no Plano Safra com a taxa de juro hoje do mercado, que o balizador é a taxa Selic. Só que a Selic do ano passado para cá deu um salto muito grande que aumentou essa despesa do governo. E muitos não sabem que o governo que paga essa conta da diferença, né? Então, por isso que hoje, a justificativa é que hoje, em função das questões fiscais do país, né, explicando um pouco de economia aqui, que o governo precisa tomar decisões de gastos, né? E um deles foi o corte na questão das despesas para custear o Plano Safra, né? Faz parte de um orçamento. Com certeza já está sendo revisto para agora safra 22/23. O Plano Safra divulgado no passado, Lucas, no mês de junho, ele contemplava 250 bilhões de reais. Tá? Até fevereiro, fez parte desse Plano Safra em torno de 180 bilhões de reais, que é emprestado para produtores rurais, Pronaf, o médio, o grande produtor, para as cooperativas, enfim, aqueles que são beneficiários conforme o Manual do Crédito Rural. Só que hoje há uma demanda no mercado brasileiro de crédito para o agronegócio. Aí você conta recurso que é para cerealista, para trading, né, que daí vai fazer esse repasse para trading, para revenda, financiar diretamente o produtor, né, quando se faz aquela operação de base de troca, né, o chamado barter, e outras operações envolvem o mercado do agro e envolve dinheiro, a necessidade desse mercado no país chega a quase 1 trilhão de reais. Então, veja bem, nós temos 250 bi do Plano Safra e 1 tri do mercado, a demanda como um todo. Então, há uma diferença aí de 750 bilhões de reais. E é onde que vai entrar o mercado de capitais. Hoje, como um dos financiadores, né, do mercado do agronegócio, através de fundos de investimento, através dos novos instrumentos, como tem surgido recentemente, que é o FIAGRO, é um exemplo deles. É quando uma empresa do agro
Nós temos aí grandes empresas que no ano passado abriram o seu capital para a Bolsa de Valores, lançando o que chamamos de IPO, né? Quando uma empresa lança suas ações na Bolsa de Valores. Por que ela lança ações na Bolsa de Valores? Essas empresas, porque elas precisam buscar dinheiro do mercado. Aí, ao invés de pegar o dinheiro do banco, ele vai pegar um dinheiro que é o investidor, que pode ser eu, pode ser você, pode ser o próprio produtor que tem um apetite por investir, ou seja, qualquer pessoa. Você falou aí do Fiagro, né? Às vezes o nosso ouvinte aqui ele não conhece tão bem essa questão do Fiagro. Você consegue dar uma explicada de como ele funciona? Se eu sou produtor, tenho terra, eu posso, de certa maneira, subsidiar para participar do Fiagro? Como que funciona isso daí? O Fiagro é um instrumento recente, né? Foi assim preparado no ano passado. E uma dos propósitos dele é para justamente suplementar a questão de recursos que o Plano Safra não terá condições de colocar aí para os produtores, principalmente para os médios e grandes produtores. O Fiagro ele vai constituir de vai ser uma espécie de híbrido de várias modalidades de investimento. Pode ser, por exemplo, um fiagro de terra. Como que vai se construir um fiagro de terra? Hoje já existe similar ao mercado de fundos imobiliários, mas vou trazer aqui, tentar trazer a realidade do agronegócio. Vamos supor, Lucas, que você tem uma grande quantidade de área, tá? Seja lá, vamos dizer aqui, seus 50 mil hectares, vamos dizer, de terra. E você tá trabalhando, você tem um capital, um patrimônio considerável, mas quer expandir o seu negócio, né? Você quer fazer um investimento maior no seu negócio, você quer poder expandir a quantidade de área ou entrar numa outra atividade dentro do agronegócio, diversificando ela. O que alguns têm feito? É negociado com o fundo uma parte, né, da sua área, né, tem que ser uma área grande para fazer sentido, né, para esse fundo. Estrutura é como se o fundo tivesse comprando essa área, já colocando a opção de arrendamento por você mesmo. Então você vai receber um capital da venda dessa área sua, que era sua até então, mas você vai poder usufruir ela por meio do arrendamento. E com compromisso de recompra lá no futuro, talvez para 8, 10 anos, seja como for o prazo do negócio ali. Muitos estão fazendo para levantar capital para você estruturar o seu negócio, para ampliar, né, ou até mesmo para organizar a casa, enfim. É uma nova modalidade, né, hoje que aí poucos têm acesso. Inclusive, aí na sua região tem empresas, aí falando de empresas do agronegócio, que se fizeram desse instrumento para poder aumentar o seu capital de giro, né? Para poder comprar mais insumos para revender, né? E ela cedeu parte das suas estruturas, né, para um fundo de investimento, um grande fundo de investimento, e ela continua usando essa estrutura, mediante pagamento do arrendamento. Então, hoje é uma das opções. Outras Entendi. opções E o pequeno produtor que está querendo investir no Fiagro, ele vai na Bolsa de Valores normal na sua corretora, né? aí é uma grande questão, né? O investidor, que são valores pequenos, o mínimo para se investir, que qualquer pessoa pode se investir, entrar lá com uma cota, comprando, né? São cotas que ele compra, né? E ele vai receber mensalmente vai receber os dividendos que são decorrentes dos aluguéis, né? Daquelas áreas, dos arrendamentos, e pode também no final, quando ele for vender a cota, aquela cota tiver valorizada, né? Então tem duas possibilidades aí de remuneração. Claro que essa cota ela sofre oscilações no mercado. Esse é o ponto olhando para a pessoa que vai investir, né? Você falou do pequeno produtor,
eu acho que é importante falar, pegar assim, como que esse produtor vai se beneficiar de um fiagro, por exemplo, dele usando o recurso. E muitos já me perguntaram sobre isso. Ele vai ser beneficiado de uma forma indireta, pois a mesma empresa que eu citei no exemplo anterior, que ela pegou, ela cedeu parte da sua, vendeu parte da sua área para um fundo para se capitalizar, para poder aí ter mais giro no seu negócio, esse pequeno produtor que às vezes não conseguiu crédito lá no banco, né? Ele vai através de uma revenda, no serialista, e ele vai pegar os insumos para depois pagar com a soja, com o produto que ele vai colher, né? Mas a empresa precisa desse giro. Então, para a empresa fazer esse negócio com ele a prazo, para receber só lá na safra, a empresa faz o fiagro, né? A empresa busca lá através do fiagro o recurso, mas só que o produtor acessa de uma forma indireta por meio de uma outra operação. Ou até mesmo quando o produtor faz uma CPR lá na revenda, na cooperativa, a empresa ela vai negociar esses conjuntos de CPR emitida para o mercado. O mercado vai comprar elas, né, para esperando ter um retorno, né, com uma taxa de desconto sobre aquelas CPRs, né? E aí o produtor ele se financia de uma forma indireta. Só para explicando as duas pontas, né, que tem a ponta de quem é investidor e a ponta de quem é o tomador de crédito, tá? Só para ficar bem claro aqui para todos. Não, com certeza. E aí a gente entra em umas outras opções aí, que vai lá, uma LCA, LCI, como utilizar melhor essas ferramentas, né? Que o mercado oferece ao produtor, oferece ao investidor. Você pode explicar para nós como que funciona um pouquinho de cada uma delas? O LCA e LCI são instrumentos emitidos pelos bancos. Então, sempre voltando para os dois lados, lado investidor, lado tomador. O lado investidor, né? Ele vai colocar um recurso lá, né? A LCA é direcionado para crédito do agronegócio, e é o recurso que as instituições financeiras usam a juros livres. Tá? Então, hoje, já que não tem juros subsidiados, os bancos pegam esse recurso de LCA, né, para poder oferecer como alternativa para financiamento, seja para custeio, seja para investimento. Tudo vai depender do prazo da operação. E aí o produtor ele investe numa LCA, ou qualquer pessoa a um determinado prazo, né, e vai ter uma rentabilidade que já é negociada quando aplica. E quanto mais aplicar, a tendência de maior ser a remuneração sobre ela, né? O maior valor, maior o volume, né? Maior volume, maior a taxa, né? Ou maior o prazo, maior a taxa também. Tem essa outra situação. E aí, esse dinheiro fica disponível para emprestar para os produtores rurais, só que daí o banco trabalha com intermediação financeira, né? Em troca de um spread, que é a diferença do valor que ele está tomando recurso do investidor e do valor que ele está emprestando, né? Então, é o lucro dele, esse spread, né? Que é onde ele coloca hoje, vamos dizer, a 11%. Vou dar alguns exemplos aqui. Ele pega esse dinheiro normalmente a 11% ao ano, atualmente, e ele está colocando no mercado que pode chegar a 15%, pode chegar a 17% ao ano. Então, e essa diferença, né, que é onde que o banco tira o lucro dele pela intermediação financeira. E o Quando eu LCA e o pego LCI, a só para LCI complementar. para a LCA em si. Ah, sim, eu esqueci de falar. O LCA é para o agronegócio. O LCI é para recursos destinados ao crédito imobiliário, tá? Então, Ah, é para a construção dos imóveis, linha para financiamento imobiliário. Eu esqueci de falar essa diferença. Agora, uma semelhança que tem dos dois, LCA e LCI, é a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. Para quem investe, né, ele tem essa, vamos dizer, essa vantagem tributária do que em relação
a um fundo de investimento que tem a tributação sobre os rendimentos, tá? Então, é uma opção bem interessante aí, claro, tem que ver alguns fatores aí, comparando para ver se esse benefício fiscal é atraente. Mesmo assim, ele compensa. E os instrumentos como o Fiagro, né, voltando ao assunto dele, o Fiagro também tem o benefício fiscal de isenção de imposto de renda sobre os dividendos, aquilo que ele vai receber, o investidor vai receber todo mês. Só que sobre a valorização da cota, ele vai ter juros sobre capital, que daí tem a tributação do imposto de renda seguindo a regulamentação. Só para fazer esse adicional aí, envolvendo parte de investimento financeiro. Eu entendi. Colocando num panorama geral, pensando aqui no produtor rural, né? Eu sou produtor rural, vou lá então e eu tenho algumas opções de captar crédito. Eu tenho o Plano Safra lá, que vem os recursos do governo subsidiados, só que ele acaba, né? Ele tem um limite e eu também, como produtor, teria um limite. Aí eu tenho outra opção que é os LCAs, aí créditos diretamente para captar recursos. É uma outra opção. E eu também posso investir em LCA como produtor, como brasileiro, né? Correto? Veja se eu não estou errado. Posso investir nele, LCA, LCI. E eu ainda posso, se eu quiser, aplicar um recurso meu lá. Vamos supor que eu estou com um recurso aplicado a uma depreciação de máquinas, eu estou com um recurso aplicado a uma depreciação, então eu posso aí investir esse recurso aplicado numa LCA, num Fiagro, para tentar remunerar essa depreciação para no futuro conseguir utilizar ela no negócio. É isso daí ou eu tô muito fora? Ah, Lucas, tem essas alternativas sim, né? Onde você pode, né? Hoje existe uma modalidade que está assim engatinhando, mas já tem isso dentro do mercado, que é o crédito colateral, onde você coloca um valor investido como garantia, né? Então, ele pode ser, ao invés de você dar por exemplo, um aval, um penhor de safra, uma hipoteca, você pode dar esse investimento com garantia. Lucas, só me dá um instantinho aí, porque tá passando o trem aqui. Não, mas como que funciona esse crédito colateral aí para o produtor rural? Olha, o crédito colateral, Lucas, é uma iniciativa que está sendo mais difundido agora nos bancos, né? E algumas corretoras também que financiam o agro, elas têm dado essa alternativa. Não é uma alternativa tão simples assim, né? Você, ao invés de dar um imóvel, um bem em garantia, você oferece investimentos. E tudo vai depender do quanto de investimentos que você pode colocar. Você tem um valor capitalizado lá. Por exemplo, você vendeu a soja e deixou o dinheiro aplicado no banco, né? Esse dinheiro vai render um juro, né? Na colocação desse valor como garantia, né? Você pode pegar o mesmo valor que você colocou lá investido em garantia, ou pode ser que você coloca 500 mil para pegar 1 milhão, vai depender muito da política da instituição, né? E vai depender, e aí eles constroem a taxa que eles vão remunerar o seu dinheiro parado lá, que você colocou em garantia, não pode mexer, e o dinheiro que você está tomando, né? E dependendo da conta, eu já vi casos que o dinheiro que você deixou investido te possibilita um juro maior hoje do que o juro que você está pegando emprestado. Aí isso é engenharia financeira, né? Aí os bancos sabem fazer que de um jeito ou de outro estão ganhando, né? Então, Sim, sim. então assim, parece, poxa, mas isso parece bom demais para ser verdade, mas acontece devido a essa engenharia financeira dentro da indústria do mercado financeiro. E aí você pode possibilitar aí a tomada de recursos, né? Não, você fica sem usar aquele recurso que você tem investido, mas ele está lá protegido, está rendendo, né? E você pode
expandir sua atividade, pode ter ali o custo diluído pela remuneração do investimento que você deixou como garantia. Basicamente é isso como funciona o crédito colateral. À medida que vai vencendo, dependendo da condição comercial, vai liberando. Existem modalidades que permitem a liberação parcial também desses recursos. Então, é uma possibilidade, nem toda instituição faz isso, né? Até por questão estrutural, política de atratividade interna, mas já estão abrindo os olhos para isso, porque já tem se feito vários negócios dessa modalidade. Sani, quando eu olho para o pequeno produtor hoje, é um produtor querendo investir. Ele tem o faro empreendedor. O produtor rural, ele é um empreendedor nato hoje. O pequeno produtor, quando a gente, claro, olha aqui, você está em Curitiba, eu estou em Palotina, a gente está no Paraná. Mas olhando para o sul do país como um todo, ainda engloba aqui São Paulo, MS, Goiás, Mato Grosso, né? Minas ali até com café. Claro, são produtores que eles investem baseado em crédito. E é normal isso, né? Tira um pouco lá de cima, que são produtores que estão investindo com capital próprio no norte. Mas aqui na nossa globo aqui assim, são produtores que dependem de investimento. Um produtor rural grande, ele tem um capital para trabalhar, ele tem muito ativo para ele dar de garantia, ele consegue mobilizar muito dinheiro no banco com facilidade até. E ele tem capital para depois pagar isso daí. Agora vamos lá para o pequeno produtor. O pequeno produtor, ele hoje ele está vendo um cenário com juros altos, um custo variável, um mercado oscilante, tá? Está numa gangorra, a gente varia soja de R$ 200 a 160 em questão em menos de um mês. Então, ele está num cenário difícil de se trabalhar com o dinheiro. E quando a gente olha para opções de investimentos hoje, o que, que a gente pode aproveitar de oportunidade ou te digo mais aqui na sinceridade, será que não é melhor esperar algum momento oportuno? Qual que é a melhor opção hoje? Ou a melhor opção hoje é esperar um momento oportuno? Eu estava fazendo algumas análises, Lucas, e chegando a algumas conclusões, né? Uma delas é óbvia, né? O custo do dinheiro aumentou bastante, né? Isso é o fato que está assustando muito, né, o produtor. É, e a gente que trabalha na estruturação de operações aí na verdade, a gente busca vender crédito, né, no mercado. E a gente reconhece que o produtor está pensando muito bem antes de tomar a decisão para se fazer um investimento no negócio. A não ser que a gente vê algumas ponderações aí nisso tudo. Situações onde que ele vai fazer um investimento, por exemplo, a compra de um maquinário, é, devido à substituição, aquele maquinário que ele tem, que já dá um monte de despesa, que está dando problema e tudo mais. Eu sei que tem a questão hoje da escassez aí de entrega de equipamento, né? Está demorando bastante, mas vou dar alguns exemplos para pontuar. Tem que começar a pôr na conta. Será que a despesa que ele está tendo hoje não está sendo grande o suficiente do que ele trocar por uma máquina e mesmo assim, com um juro um pouco maior não compensa? Aí tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta. Acho que em qualquer momento é a questão de uma oportunidade de você incrementar a atividade, você entrar numa nova atividade ou incrementar ela. Tem essa questão aí que é um ponto importante, avaliar se realmente, diante de tanta incerteza nesse momento, como você falou, várias variantes aí de oscilação de preço, oscilação de custo de produção, é o momento de dar uma segurada, né? Então, eu acho que o produtor ele é bem consciente, bem pé no chão. Eu acho que primeiro tem que ver dentro de casa se a lição está sendo feita, que é a gestão do seu negócio, a verificação das obrigações que ele já tem,
para não poder assumir mais conta, né? Onde já vi falando sobre maquinário, né? O exemplo que eu dei antes. Ah, teve épocas aí que o produtor resolveu de uma só vez renovar todo o seu maquinário. Porque agora o preço está bom, não sei o quê. Só que daí começou a apresentar dificuldades lá na frente para começar a pagar prestações, justamente em momentos como esse que nós estamos passando, que houve uma oscilação muito grande para baixo do preço da soja, aonde houve um aumento de custo de produção muito grande, né? Então, que aí isso está apertando o orçamento dele. Então, assim, tomar uma decisão de você buscar fazer um investimento no seu negócio através de dívida, de crédito, né? É uma coisa que tem que ser muito bem calculada antes. Tem profissionais aí no mercado super capacitados. A gente já fez esse trabalho de poder mostrar, olha, levando em consideração ponto A, ponto B, ponto C, acho que agora não é o momento de você buscar esse dinheiro. Acho que vai ficar pesado para você lá na frente. Olha, tem uma oportunidade, isso é garantido, é retorno garantido, você vai ter mesmo esse retorno. Olha, pode ser que você buscar um crédito aí para longo prazo, daí a gente possa ver sentido nessa tua estratégia. Então vai depender muito de caso a caso, mas antes de tudo, o recado tem a sua gestão dentro de casa muito bem orquestrada, né? Você saber, né, os custos de produção, principalmente, definir uma estratégia de comercialização em cima disso. Uma coisa que eu bato muito na tecla, que voltado para concessão, análise de concessão de crédito. Os bancos estão cada vez mais criteriosos, olhando não só a capacidade de pagamento em si, mas estão vendo qual é o nível de profissionalização da gestão do negócio, né? Existe plano de sucessão, quem está exercendo atividade, é, as pessoas da família estão envolvidas ou tem uma estrutura funcional, né? Existem funcionários contratados, existe um sistema de gestão, um software ou assim um controle que possa se apresentar, isso dá mais credibilidade, dá mais segurança em termos subjetivos para a instituição financeira, um fundo de investimento emprestar aquele recurso ao produtor do que não ter nada e ficar na dúvida. E na dúvida a instituição não vai conceder. Mas eu fiz essa menção aí justamente para que o produtor, antes de tomar qualquer decisão, tenha muito bem estruturado a gestão do seu negócio para tomar a decisão bem assertiva. Bassani, você acha que o produtor rural, que ele tem uma estrutura bem organizada, ele tem um plano de sucessão familiar, ele tem uma organização financeira organizada em um sistema, porque o Excel, eu e você faz nós faz um Excel, nós faz um diferente um do outro. Você acha que um produtor que ele é empresário rural, você tem a chance no futuro desse cara ter pagar menos um juro mais baixo, ter alguns benefícios a mais para o banco, uma liberação mais rápida, alguma coisa nesse sentido? Tá aí uma sacada muito boa essa tua pergunta, Lucas. Eu vou te explicar alguns fatos. A análise de crédito está cada vez mais individualizada, né? Porque hoje eu tenho um score que se chama, que é uma pontuação dentro dos sistemas de crédito, né? Vamos dizer o Serasa, né? Então, o Serasa hoje trabalha com metodologias de avaliação individual, através de pontuação, que é chamado score. Eu tenho um score, você tem um score, cada pessoa, cada CPF vai ter um score lá no Serasa. E como os bancos usam, né, essa ferramenta, então agora, com cada vez as informações estarem mais assim minuciosamente trabalhadas, né, você está tendo
uma coleção, um arsenal de informações, né? Um acervo de informações, porque está vindo de várias fontes, né? Não só financeiras, mas da parte técnica, agronômica, de manejo pecuário. Aí os bancos estão se estruturando para que essa análise seja personalizada e aí vão atribuir uma taxa de juros específica, porque daí eles vão entender o produtor com melhor cadastro, com melhor nível de gestão, maior nível de profissionalização, vai ter um juro menor, vai ser beneficiado. O outro que tem um risco maior, isso já está sendo feito, só está sendo refinado, aprimorado. O produtor com risco maior vai ter um juro maior e às vezes um prazo menor. Vão se apresentar essa proposta para ele. E a partir do dia 2 de maio, a plataforma de informações de crédito do Banco Central vai estar disponível para que o produtor possa autorizar, tem que ficar muito bem claro isso, ele autorizando o compartilhamento das informações detalhadas dos seus financiamentos rurais para o sistema financeiro. Dia 2 de maio isso vai começar a acontecer. E a partir de qual momento o produtor rural vai começar a ver vantagens? Você falou aí, o sistema bancário já está se organizando para dar benefícios para o produtor que é organizado, que ele faz uma gestão, que ele tem um plano de sucessão familiar. A partir de qual momento isso entra no mercado? Porque nós estamos num momento de juro alto, tem produtores que são organizados, nós temos produtores que não são organizados. O produtor que não é organizado aumenta o risco do banco. O produtor que é organizado, você tem transparência no que está acontecendo no processo. É lógico que esse produtor que está organizado, ele merece ter um crédito melhor porque ele tem maior confiança de pagamento no futuro. Esse cara aqui é um risco para o banco. Quando a gente baliza o juro igual para os dois, você está beneficiando esse e está prejudicando esse. Quando que isso entra no mercado? Porque nós temos um monte de produtores esperando um momento para buscar juro no mercado e ele é organizado. Só que ele já olhou para esse juro hoje e falou, cara, hoje não tem condições. Se o banco vê que eu sou um bom não digo um bom pagador, mas que eu sou um cara organizado, que eu tenho visão do negócio, que a partir daquele investimento que eu vou fazer aqui na minha propriedade rural, eu vou avaliar isso de certa maneira que o financiamento, a parcela do financiamento, ela está inclusa aqui no meu negócio, no meu fluxo de caixa, de uma maneira que não tem como dar errado. Né? Então, quando que isso entra no jogo? Porque hoje isso não faz parte do jogo. Isso tá, você falou, estão analisando, estão estudando. Mas para o produtor que vai buscar o crédito, essa que é a dúvida. Porque quem está nos ouvindo aqui quer saber dessa informação. Porque, tipo assim, muitos estão lá se organizando no Excel, muitos estão no sistema de gestão. Tem uma diferença altíssima entre os dois, em nível de visão. Brutal. Porque o Excel ele te entrega os números, mas não te entrega um fluxo de caixa, um balanço de ativos e passivos, não te entrega um resultado da atividade rural para ver a sua eficiência produtiva. Então, tem diferenças entre os dois. Quando que o produtor vai buscar, vai conseguir enxergar essas vantagens? Porque o cara que é organizado e ele vê essa vantagem, você concorda comigo que ele vai rapidinho buscar o crédito? Com certeza, vai fazer toda a diferença. Aquele que tiver preparado, habilitado com esses requisitos que você falou, né? Sistema de gestão que não é só dados que estarão lá, mas terão informações. Esses dados são gerados informações que vai ajudar ele na tomada de decisão. Ou seja, a decisão dele vai ser mais assertiva, tende a ser mais assertiva do que uma ferramenta, uma planilha que ainda pode ainda não está vinculado corretamente, dá algum erro lá, como já vi muitos acontecerem. Vai começar esse movimento maior a partir. Como que eu estou enxergando isso aí? Né? Nesse momento que houve esse aumento gradual de juros no mercado, o mercado sentiu um baque, produtor rural. Está sentindo, né? Está Oxe, pesado, né? E aí eu vejo, né, assim, num primeiro momento, até ele absorver esse impacto,
as decisões, a contratação pode sofrer uma retração de crédito. E aí os bancos, as instituições financeiras vão sentir esse baque, né, da retração. E aí, com essa preparação de dados, aliado com essa nova informação do Banco Central sobre o compartilhamento, que uma vez que o produtor autorizar isso, a informação que está no seu relacionamento bancário, outras instituições poderão ver. Aí as instituições que estiverem melhor preparadas, também tecnologicamente com esse ferramental todo, eles vão poder oferecer propostas de financiamento a juros menores. Então, é uma oportunidade, e é uma coisa que nós estamos desenvolvendo um trabalho, é poder possibilitar ao produtor pesquisar taxas de juros sobre o mesmo financiamento, né? Mas eu volto lá. Uma estimativa de um período que isso cai no mercado. Você pode chutar longe, não tem problema. Só para o nosso ouvinte aqui, para quem é produtor rural, é entender que se ele começar a se organizar hoje, Bassani, daqui 1 ano, 2 anos, não importa. Em algum Uhum. momento, por ele ser organizado, ele vai conseguir ter vantagem nisso. Porque é justo, não é? É justíssimo, né? Eu digo que ainda as instituições precisam, né? Tem muito ainda para ser feito dentro delas, porque tanto é que muitas instituições que até então não trabalhavam com o agronegócio, e isso inclui-se bancos digitais, que você nem imaginava que o banco digital hoje tem carteira de agronegócio. E isso hoje tem. Então, eu digo assim, esse ano ainda não vai assim com força, mas eu digo que o palpite ano que vem vai ter muito mais concorrência, é onde que esse movimento vai ficar assim latente, né? Vai ficar mais visível no mercado. É que nem hoje é financiamento para veículo, né? Que tem aí essas ofertas, tudo mais de crédito imobiliário urbano, eu começo a ver isso no futuro para o crédito do agronegócio. Pois, como a gente falou antes, né, o recurso do Plano Safra cada vez mais direcionado para o produtor do Pronaf, né, os beneficiários do Pronaf, né, o Plano Safra tem juro fixo, né, e por isso que nivelava o mercado do bom pagador e do pagador que atrasava sempre, né? E às vezes dependendo das condições, né? Ele não tinha realmente, por condições adversas, ele não tinha como pagar. E aí agora com o Mercado Livre dispondo de mais recursos, aí sim vai ficar bem latente essa diferença, né? De quem vai buscar dinheiro a um juro menor que vai ser beneficiado porque tem gestão do que aquele que não tem gestão e que vai pagar um preço maior por isso, né? É porque o cara que tem gestão, você começa a ver. Você pede para ele projeção de fluxo de caixa. Você começa a pedir ativos e passivos. Você começa a pedir informações que, se ele te resolver te fornecer, você pega muita confiança em fornecer esse crédito para ele. É isso, não é? E aí Exatamente. é justo que ele te pague um pouco mais, né? Exatamente, Lucas. Aquele que te entrega as informações, né, que tem tudo organizado, ele vai ser beneficiado com esse juro menor, com condições melhores. E eu vou ainda além, Lucas, que no mercado de capitais, quando um produtor, né, já falando de um porte maior, né, que já movimenta valores muito maiores, ele precisa. Isso é regra, não é assim uma questão adicional. Ele tem que ter já tudo organizado, porque se ele não tiver organizado, o fundo, o banco vai bater, o fundo de investimento, né, ou a instituição lá que vai estruturar uma operação de maior valor para ele, vai bater nas costas dele e vai dizer: oh, recomendo você a se preparar, né, com questão de documentação, né,
apresentação de balanço, de fluxo de caixa. Quando se estiver preparado, vem aqui que a gente conversa de novo. Então, hoje já essas informações já são pré-requisito, né? Aí é o que determina a liberação rápida ou não de um recurso de maior valor no mercado de capitais. Show de bola. Bassani, agora eu tô olhando aqui para minha região um pouco, eu tô no oeste do Paraná, e aqui, para você que é ouvinte, olha o que os produtores fazem. Eles se reúnem em condomínios rurais de 10, 12, 15, 20 produtores e constroem armazéns para armazenar sua produção agrícola. Silos, para armazenar grão. Basicamente é isso. Ou seja, eles não querem ficar refém da cooperativa, eles não querem ficar refém do trader, não querem ficar refém do cerealista. Eles vão lá e são pequenos produtores, vale lá dizer, né? Claro, sempre tem um grande no meio ali, porque né, se aproveita do processo, mas faz parte é negócio. Mas a maioria são pequenos produtores e eles financiam armazéns. Bassani, existe alguma linha, existe alguma frente voltada para esse financiamento de armazéns? Porque eu vejo isso aqui local, mas eu penso isso a nível nacional. Vamos lá, nível nacional, o que, que é? Você pega uma China. A China tem um plano estratégico a nível nacional de armazenamento de grão. Se ela apertar o negócio lá e quiser segurar estoque, nós não conseguimos segurar aqui no estoque de 2, 3 safras. Nós tem que escoar. E se nós não conseguimos segurar estoque, nós tem que fazer o quê? Baixar o preço para mandar para frente. É isso ou não é? Então, Exatamente. quando a gente vê esse cenário, nós precisamos aumentar o número de armazéns que nós temos no país. Só que isso tem que ser vantagem para todo mundo. Não adianta só armazenar por causa do preço. O produtor rural tem que ter vantagens nisso e ele tem que ter vantagem principalmente no crédito. Existe alguma linha hoje voltada ao crédito pensando nesses armazéns, nos silos? Um ponto bem interessante, né, Lucas? Porque o crédito que foi proposto no Plano Safra, que é o chamado PCA, para essa linha específica para armazenagem, já não tem recursos, né? E o que, quando começou, foi muito rápido, porque já tinha a proposta ali meio engavetada nas instituições. Então, e essa demanda realmente é crescente, porque eu morei na sua região aí por 15 anos e pude acompanhar algumas ações, alguns movimentos de condomínios, né, para construir a estrutura de armazenagem. E eu vejo muita vantagem nisso, concordo plenamente contigo, esses benefícios que a estrutura vai proporcionar. A questão de linha de crédito, já que o Plano Safra hoje não tem o recurso disponível, tem algumas iniciativas que tive conhecimento, são mais lá no norte, centro-oeste, norte, Mato Piba, estão constituindo condomínios, mas estão buscando recursos através de fundos de investimento, por meio, o Fiagro permite financiar atividades de longo prazo, né? Porque você tem que fazer uma operação de longo prazo, que você tem que fazer em 10 até 15 anos para se viabilizar uma estrutura de armazenagem dessa, porque envolve um investimento muito considerável, né? Então, existe no mercado de capitais, como alternativa também, uma estruturação através de recebíveis imobiliários, né, que eu tenho acesso hoje por trabalhar no escritório em São Paulo, lá o coração do mercado financeiro, né? Então a gente está tendo acesso a informações do aumento de interesse desses organizadores do mercado em estruturar operações de longo prazo no agronegócio, né? E a atividade de armazenamento, por contemplar uma prioridade no país quanto à questão logística, é uma das prioridades que vem como oportunidade de expandir esse financiamento por meio de recurso privado. Entendi. Bom, a gente falou aí desse recurso privado, acabou uma parte do crédito rural. Agora, eu acho que quem está nos ouvindo aqui já entendeu que nós precisamos estar organizados. Agora, essa pergunta que eu vou fazer é difícil. É como que esse aumento da taxa de juros, as dificuldades fiscais que o produtor
que o produtor hoje tem aí, o governo puxando para baixo esses subsídios. Como que a gente vai conduzir esses investimentos com essas novas taxas de juros, já que ele está acostumado com juros subsidiado? E isso não adianta ele esperar, porque você sabe, e pode me confirmar, ou não, inclusive, que o novo Plano Safra vai ter aumento da taxa de juros. Como que o produtor tem que olhar para as novas oportunidades pensando nisso? Olha, se o produtor tem necessariamente fazer algum projeto de investimento e quer contar com o Plano Safra, precisa buscar sua instituição e agilizar, assim, deixar o negócio meio no jeito, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que tem instituições que analisam já antecipado, só esperando o plano, já tem um orçamento lá, né? É o que eu espero que tenha recursos aí, talvez não vai ser tanto, mas que vai ter aí a partir do mês de julho, para poder se beneficiar. Fora o plano safra, né, nesse primeiro momento fica assim, pode ser doído, né, mas é uma questão de costume. O mercado vai ter que se acostumar de que hoje o recurso vai ter que buscar cada vez mais recurso do mercado, né, do que o recurso subsidiado, né? Tanto é que o recurso subsidiado hoje ele tem um teto, né? Só que esse teto ele é facilmente atingido porque o custo de produção aumentou, o custo dos produtos aumentaram, das matérias-primas, dos maquinários, enfim, tudo aumentou de preço. Então, é fácil atingir esse teto. E aí, quando se atinge esse teto, mas você ainda tem que buscar mais, você vai ter que buscar no mercado privado. Agora, uma coisa que tem que ser analisado, né, é justamente a oportunidade de um investimento, né, aquilo que vai realmente lhe trazer um benefício que suplante, né, que seja maior do que a taxa de juros que você vai pagar, aí é um investimento que possa valer a pena, né, e vai depender de um horizonte de tempo. Então, tudo tem que ser avaliado, né, para que essa decisão seja a mais acertada possível, né? E, infelizmente, é um cenário desse da taxa de juro do crédito rural, é uma realidade já, né? E aqui eu seria assim leviano dizer que o plano safra vai voltar ao normal, não vai voltar ao normal, né? Que o recurso vai ser destinado para o Pronaf, né? Basicamente, e os demais produtores vão ter que buscar juro aí, né? A taxa de mercado aí. Mas vamos aguardar aí que mês de junho, com certeza já saiu o novo plano safra, né? Mas uma coisa é o papel e outra coisa é a prática. Então vamos aguardar 1º de julho desse ano, quando liberar o novo ano agrícola, o novo plano safra, para a gente ver aí qual vai ser a velocidade. Mas a dica que eu dou para o produtor, quer recurso de plano safra, já vai, procure sua instituição financeira e deixa antecipado lá a sua demanda, para quem buscar o dinheiro primeiro vai levar vantagem, né? Com certeza. Bassani, aproveitando aqui, você deixou uma brecha muito boa. Pensando aqui já logo, gente, vamos pro plano safra, tá? Você que está nos ouvindo aqui, vamos pro plano safra. Bassani, pensando em oportunidades, o produtor não só manter, mas como crescer o patrimônio, utilizando essas boas práticas que você comentou aí, usando uma inteligência, uma consciência para utilizar o crédito rural através da gestão. O que nós podemos esperar? Qual a dica que você dá para esse produtor para o segundo semestre aí? Então, mas volto lá. Antes de você dar essa dica, eu vou dar um tempo para você pensar. Para você que está nos ouvindo aqui, ó, você que está vendo aqui no YouTube, pelo amor de Deus, escreve aqui no canal, dá um like ali para ajudar a gente. E se você está ouvindo aqui no Spotify, manda para um amigo, porque olha,
eu tenho certeza que você que está nos ouvindo conhece algum produtor que pega crédito rural, que pega empréstimo, que pega financiamento e faz disso o negócio para conseguir crescer o patrimônio familiar. E quando eu volto aqui, a gente tem sempre duas frentes para trabalhar. Você está crescendo seus ativos através de passivos que você trabalha no banco. O Bassani está nos trazendo aqui diversos cenários para você trabalhar esses números. E reformulo então mais uma vez minha pergunta para ele agora. Compartilhe com nós lá, ajude a gente aqui. E Bassani, vamos lá. O produtor rural hoje, então, ele é o seguinte: ele já sabe que o juro está aumentando. Mas é o seguinte, nós não podemos regredir. O agronegócio hoje é o que está trazendo o Brasil adiante. O que a gente consegue fazer para manter esse patrimônio, aumentar esse patrimônio de uma maneira inteligente, como muito bem você falou em alguns momentos, de uma maneira consciente, utilizando o crédito através da gestão. Como que a gente faz isso? É difícil? Essa pergunta é difícil para você. Eu sei porque é difícil fazê-la. É difícil convertê-la em prática, né, Lucas? Você poder, através da alavancagem, né, por busca do crédito, você hoje, num cenário como esse que estamos passando, de você conseguir se capitalizar mais patrimonialmente, né? Eu acho que assim, acho que é um conjunto de situações, né? Porque hoje você tem que gerir muito bem a sua renda, né? Porque você vai pagar essa alavancagem de patrimônio com renda, né? Porque você vai fazer um investimento, às vezes incrementando, comprando uma nova área, com expectativa de aumentar a sua renda, né? Para você poder pagar, fazer jus a isso. Então, não é só tomar o crédito em si, mas você tomar uma boa decisão diante da tua realidade, da realidade de cada um, né? Principalmente da boa gestão de comercialização, que precisa de você fazer, não fazer aposta, arriscar como muitos apostam, né? Jogando, né? O seu preço ali, arriscando o seu produto colhido, armazenado ali, e às vezes o produtor costuma falar, ele produz tão bem, mas tão bem, né? Aí chega na hora da comercialização, acaba pecando, né? E essa comercialização que vai fazer a diferença para ele pagar, né? Às vezes é uma parcela do investimento que ele está fazendo, né? Então, acho que o grande segredo disso é a questão da comercialização, né? Claro que é um conjunto de situações, né? Porque se você fazer um bom manejo, uma boa condução de qualquer atividade agropecuária, né? Uma gestão de economia, de evitar desperdícios, de uma gestão de você manejar bem a sua produção, seja ela na avicultura, na suinicultura, na pecuária, enfim, tudo isso vai se reverter em renda, em margem. Dizendo. Costumo dizer, produtor costuma ir no banco pedir quanto que está rendendo o dinheiro dele de taxa de juro e quanto que está a taxa de juro do financiamento, que nós o que mais falamos aqui foi de juro, né? De um lado ou de outro. Mas e a rentabilidade do negócio? É com essa rentabilidade do negócio que vai proporcionar aí os novos investimentos, né? E daí a forma independe se vai captar por meio de capital de terceiro, se vai investir com recursos próprios, enfim. Eu vejo nessa ótica, Lucas, tá? Posso estar humildemente enganado, né? Mas assim, eu coloco aqui esse ponto de vista que é crucial em momento de tanto desafio no agro, nessa questão de variância toda aí de mercado, para ele conseguir, com planejamento, crescer o seu capital dentro da atividade. E aí eu lhe parabenizo pelas palavras, porque não adianta nada ele pegar juro baixo e ter um custo alto do negócio. Ele precisa ter essa gestão organizada para ele ver realmente qual que é a margem que ele pode pagar
de financiamento, que vocês avaliam no banco o quanto é a capacidade de pagamento. Mas ele está Isso. avaliando qual que é a capacidade dele de pagamento, porque ele tem uma família para sustentar, ele tem um negócio para sustentar. Essa semana aí eu fiz algumas análises com produtores, e ele chegou para mim e falou assim, cara, é o seguinte, o meu negócio ele, ele não paga todas as minhas contas. Eu falei, que conta que você está avaliando? Ele falou, paga a luz, paga o custo dos insumos, paga a faculdade dos filhos, paga a minha despesa familiar, mas assim, não paga tudo. Eu falei, mas o que, que mais você quer que avalie? O que, que mais você quer que o negócio pague? O negócio tem que pagar o negócio e sobrar dinheiro. O que sobrar dinheiro você reinveste. Só que ele não olha com essa maneira. Ele olha como se o negócio tivesse que pagar todas as despesas familiares, mas as despesas familiares também estão muito caro. Então, esse produtor ele tem que ter essa gestão organizada para fazer, primeiramente, o negócio ser mais eficiente. Depois, ele vai para a família e organiza os negócios da família. Mas tem que ter número para trabalhar isso. Para alguém, eu só consigo ajudar produtor que tem número, Bassani. Eu não consigo Da ajudar um mesma produtor que forma. vem conversar comigo. Ele fala, eu faço 3, 4 perguntas, ele morre nas perguntas e acabou o negócio, acabou a conversa. Não, e fica bravo ainda. Mas assim, eu faço 3, 4 perguntas pra ele, ele para a conversa. Por quê? Porque ele não tem a informação, ele não tem o número. E o cara, hoje em dia a gente tem, eu trabalho com muito cliente que tem informação, né? Eu uso o sistema aí que a gente tem junto e fica fácil a conversa. Mas eu encontro o problema dele porque o número me mostra o problema dele. E Uhum. às vezes ele não percebeu, ou às vezes ele percebeu e titubeou. E agora, quando a gente fala, ele percebeu. E existem boas oportunidades de crédito hoje, como você trouxe aqui para nós, mas é importante o produtor rural saber que quem paga o crédito é o lucro do negócio dele. É o faturamento dele que paga o crédito. O Isso. crédito, Bassani, o juro é custo de produção. O capital que ele devolve ao banco não é custo de produção. É parte do lucro. Isso é um investimento, como qualquer outro Isso mesmo. negócio, se você for comparar com uma bolsa de valores. Só que a gente está falando do agronegócio. Então é nessa linha. E eu aprendi muito hoje aqui com você. Gostaria de agradecer aqui, porque eu fiz 2 páginas de anotações que eu fiquei perguntando, porque eu não sabia. Eu tenho dúvidas também quanto a isso. Porque eu quero ajudar o produtor rural e o crédito ele é bem completo de certa maneira. E eu fiquei muito feliz em saber que o produtor rural que ele fizer uma gestão mais eficiente, com o tempo ele será favorecido com novas oportunidades de crédito, porque isso diminui o risco do banco que fornece esse crédito, mas favorece esse produtor que está organizado a continuar crescendo. Porque nós estamos chegando no momento que isso sempre existiu, Bassani, que é o êxodo rural. A sucessão familiar ela tem um limite. Alguns continuam e outros não. Esse é o êxodo rural que sempre ao longo dos anos sempre teve, né? A gente tem aula na Uhum. faculdade disso, de agronomia. O êxodo rural e tal. Só que é o seguinte, o êxodo rural é o que separa os bons dos que não são bons. O que separa os eficientes do que não são eficientes. O êxodo rural é consequência de quem não é eficiente. Porque se desse dinheiro, ele continuava. É ou não é? Então, eu sinto muito por quem sai do agro hoje. Eu sou parte de uma família que não teve continuidade nisso quando eu era criança. Mas hoje eu vejo que, para quem é organizado, a gente tem oportunidade. Por isso eu agradeço mais uma vez a sua presença e eu gostaria de pedir uma palavra final que auxiliasse os produtores rurais uma maneira de olhar diferente quando eles forem buscar crédito? O que, que eles ganham? Como que eles avaliam melhor esse tipo de oportunidade? Ou, como eu pedi lá no começo, muitos olham como oportunidade, outros olham como um mal necessário. Como que você recomenda o produtor rural a olhar para o crédito hoje? Eu recomendo, né? Em primeiro lugar, Lucas, foi uma grande honra, uma alegria, assim, de poder bater esse papo com você, com com todos que vão ouvir aí o nosso podcast, né? Todo o Agrojovem, uma satisfação, olha, a gente poder
compartilhar, né? E é uma coisa que sempre gosto é de compartilhar aquilo que eu aprendi, né? E às vezes a gente aprende na dor, a gente aprende com experiências, mas enfim, a gente com as experiências boas e as ruins, a gente compartilha elas para que as pessoas tomem como exemplos e avaliem para tomar a melhor decisão. A questão hoje de você tomar de você ser um bom tomador de crédito, de você encarar hoje como seja a oportunidade, né, até mesmo por necessidade, né, tem que ver, é você ter sempre um olhar positivo quanto à sua gestão. E aí é uma coisa que eu creio que você já ouviu bastante, né, que é a forma de pensar, o mindset, como é conhecido aí no mundo, no jargão aí, é a forma de pensar do produtor. O produtor hoje, ele se enxerga como um empreendedor rural, né? Assim como é um empreendedor urbano, mas ele é um empreendedor rural, ou é aquele produtor do passado, né, que os tempos eram outros, a informação demorava para chegar, né, as decisões eram sempre postergadas, enfim. Hoje tem que ter uma mentalidade de empreendedor. É isso que vai fazer a diferença dos homens com os meninos, né? Que vai poder levar a outro patamar, né? Um patamar de crescimento, de evolução, né? Eu vejo isso, né? É a mudança de mentalidade como primordial. Você falou um negócio muito importante, Lucas, ali quanto à questão quando você atendeu o produtor e ele não tinha números. Porque assim, os números são importantes, é apenas um dos componentes, mas existe o lado comportamental, né? E porque o lado comportamental é o que vai minar, às vezes, as boas ações de empreendedorismo. Então, você tem que aliar os dois, porque não é só apenas o comportamental que vai ajudar a tomar a decisão. Daí não tem critério algum, né? Mas tem que ter os números para fundamentar racionalmente e a questão de pensamento emocional, vamos dizer assim, porque somos movidos a racional e ao emocional, mas nós temos que saber dosar para termos as atitudes certas, a atitude de empreendedor no campo, para que tenha êxito aí em buscar um crédito, em poder negociar, né, a compra de seus insumos, negociar a compra de um maquinário, seja o que for, para justamente chegar nesse ponto que nós chegamos, na rentabilidade do negócio, que vai ajudar a pagar aqueles compromissos e ainda crescer o seu patrimônio. Show de bola. Muito bom. Muito obrigado. Espero em algum momento, quando eu for a Curitiba, te convidar para tomar um café. Será uma Espero o honra. mesmo quando vier aqui para a região de Toledo, Cascavel, Palotina. Opa, E que o produtor rural tenha conseguido aproveitar um pouco mais dessa informação. E quando eu digo produtor rural, é homem e mulher, né? Não vamos me entender mal. E compartilhe esse episódio com os amigos, que pode ser útil para muita gente, né? Pode ser útil para muita gente. Vocês sabem agora, né? Toda segunda-feira a gente está aqui no YouTube, toda quinta-feira no Spotify. Eu agradeço mais uma vez ao Bassani pelo monte de informações que ele trouxe aqui para nós. E mais uma semana. Um grande abraço a todos. Até a próxima segunda ou quinta-feira. Um grande abraço.